total humanidade, igual aos homens e mulheres. Como o Salvador se identificava com os oprimidos e os deserdados. Jesus falava às mulheres e sobre elas ele tinha grande liberdade de estar com elas. Diferente do que a tradição dizia, que um rabi não poderia se dirigir a uma mulher se ele estivesse sozinho com ela. Bem, agora nós vamos considerar alguns aspectos de como Jesus se relacionava com as mulheres, tá? Primeira coisa, gente, Jesus via nas mulheres um potencial muito grande para elas serem suas discípulas. Olha aí, eu imagino Jesus sentando, né, na grama e ao redor dele as mulheres. Jesus convidou mulheres para serem suas discípulas, contrariando então as expectativas contemporâneas da época de Jesus. Jesus deu as boas-vindas às mulheres em seu círculo íntimo de discípulos. Olha aí o livro de Lucas, vai um pouquinho mais para frente, vamos lá no capítulo 8 e o verso 1 a 3. Lucas 8 e nós vamos ler 1 a 3. Olha o que diz. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso 2. E também o quê? Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Olha aqui quem estava atrás, seguia Jesus junto. Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então Jesus, ele via nas mulheres um potencial muito grande delas serem suas discípulas. E o que essas mulheres faziam, gente? O verso 3 fala, elas prestavam assistência com seus bens. Muitas dessas mulheres eram ricas, tinham dinheiro, então elas financiavam a viagem de Jesus. Jesus ia para uma cidade, chegava lá, precisava de um lugar para dormir. Quem é que ia atrás para arrumar? As mulheres. Jesus precisava de comida. Quem ia atrás para arranjar comida para Jesus? As mulheres. Gente, homem é muito bom para muita coisa, mas esses detalhes aí fica com a gente, não fica na maior parte das vezes, né? Olha, parabéns para os homens aqui, viu? Preparar o café da manhã para as mulheres aí, façam mais vezes, né? Isso. Né? Surpreenda as mulheres da igreja mais vezes, tá bom? Muito bom, muito bom. Em João 15:16 também fala, tá? Que Jesus, ele diz assim, ó, João 15:16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Ele está falando daquelas pessoas que seguiam ele. Provavelmente havia ali mulheres que Jesus havia escolhido, tá bom? Jesus tinha amizade de algumas mulheres e as ensinava. Próximo slide, vamos ver quem era. Nós já citamos aí o nome delas, tá bom? Olha aí, gente, quem são essas duas? Marta e Maria, né? Jesus, ele aceitou a hospitalidade das mulheres e todas as vezes que tinha oportunidade, Jesus as ensinava. E a mais importante exemplo é a associação que ele tinha com essas duas mulheres, Marta e Maria e seu irmão Lázaro, né? Enquanto um rabi judeu quase não olhava para uma mulher, Jesus não hesitou em falar com Marta e Maria em público ou a ensinar-lhes as grandes verdades sobre a morte e a ressurreição. Quanta coisa que Jesus ensinou para aquelas mulheres. Para Jesus, homens e mulheres eram igualmente importantes quando se tratava de ensinar as boas novas do seu reino. Na época em que foi dito
É melhor queimar as palavras do Torá do que confiá-las ao cuidado de uma mulher. Olha só o que estava lá no Torá. Eles dizem assim, é melhor queima o Torá, do que confiar essas palavras a uma mulher. Quem é que nós encontramos do outro lado? Jesus, ensinando abertamente e em público aquelas mulheres, tá? Outra coisa interessante sobre Jesus. Jesus tratava o assunto da salvação de forma igual para as mulheres. Próximo slide, próxima gravura. Jesus, no Evangelho, está tão pequenininho, né? Mas vocês estão vendo aí o que é? Ah, ok. Olhem só, tudo bem, tá aí a imagem, né? Mas a conversa mais longa registrada nos Evangelhos está em Lucas 4, do verso 4 ao 44. E nessa conversa, Jesus fala coisas muito importantes, como, por exemplo, a natureza do pecado, o significado da verdadeira adoração, a disponibilidade do perdão para aqueles que se arrependem, a igualdade de todos os seres humanos, independente de serem judeus ou não. Com quem que Jesus teve essa conversa, gente? Com quem que Jesus teve essa conversa? Olha onde ele está. Ele está onde? Ele está no poço, junto ao poço de Samaria. Essa mulher era uma samaritana. Então, além de ser mulher, ela era samaritana. A Bíblia não dá assim a entender que ela era uma prostituta, mas ela não era uma mulher muito bem falada.